Imagine a cena, um garoto em meio ao caos das ruas da Libéria, onde a guerra moldava a vida diária, sonhando com grandes palcos. Esse mesmo garoto, anos depois, conquista o mundo do futebol europeu, desafiando todas as probabilidades e se tornando o primeiro africano a erguer a cobiçada bola de ouro. George Weah cresceu em uma pequena vila na Libéria durante um período de turbulência política e dificuldades econômicas. Ele era apenas mais uma criança em um país devastado pela guerra civil e pela pobreza, enfrentando desafios que poucos poderiam imaginar. Ele uma vez disse: "As coisas que eu vi nenhuma criança deveria ver." Mas ele via o futebol como sua chance de escapar daquela realidade, de se tornar alguém e ajudar os outros ao longo do caminho. Apesar das adversidades, Weah jogava futebol nas ruas de sua vila desde cedo, sem acesso a treinamentos ou equipamentos adequados. Ele contou apenas com seu talento natural e uma paixão pelo futebol para aprimorar suas habilidades. Ele treinava em campos improvisados, utilizando qualquer material disponível para montar uma trave. Com apenas 15 anos, começou a jogar pelo Young Survivors, um time juvenil em sua cidade natal, Monrovia. Seu talento se destacou rapidamente, guiando sua equipe a várias vitórias. Logo, Weah foi recrutado pelo Mighty Baru, um dos clubes mais renomados da história do futebol liberiano. George Weah teve um impacto enorme sobre seu time, tornando-se a força motriz por trás do sucesso do time. Sua velocidade, agilidade e talento inato eram evidentes, e ele rapidamente se destacou como o jogador estrela do elenco. Poucos anos depois, em 1984, aos 18 anos, suas habilidades garantiram-lhe um lugar na seleção liberiana, onde conquistou o carinho dos torcedores. Conhecido por sua velocidade impressionante e capacidade incomparável de ler o jogo e finalizar, Weah se revelou um artilheiro prolífico, cumprindo todas as expectativas como goleador. Com o Mighty Baru, ele conquistou o título da Premier League liberiana 2 vezes e venceu a Copa Liberiana 3 vezes. Em 1985 e 1986, foi eleito o futebolista liberiano do ano em anos consecutivos, consolidando sua posição como um dos maiores talentos da história do futebol liberiano com apenas 20 anos. Na temporada seguinte, George Weah deixou o Mighty Baru para se juntar ao Invincible Eleven, começando a se destacar internacionalmente e fazendo seu nome ficar conhecido. A Europa continuava a ignorar Weah, mas as suas atuações chamaram a atenção dos olheiros do Tener Yaoundé, um clube do Camarões que acabaria por contratá-lo. Quando George Weah deixou a Libéria pela primeira vez, ele realmente começou a se destacar. Ele dominou completamente a Liga Camaronense, levando seu clube a 2 títulos consecutivos. Finalmente, os clubes europeus que o haviam ignorado começaram a mostrar interesse. George Weah finalmente chamou a atenção de um técnico na França, Arsène Wenger. Ao assistir Weah em campo, Wenger não hesitou em contratá-lo para o Mônaco e foi pessoalmente até a África para conhecê-lo. Esse foi o nível de confiança que Wenger depositou no jovem de 21 anos. Na sua primeira temporada com o Mônaco, Weah rapidamente se firmou como um jogador essencial, marcando 14 gols em 25 partidas. Seu maior momento chegou em uma partida contra o Nantes, onde ele marcou um hat-trick em apenas 19 minutos, deixando os defensores para trás e mostrando ao mundo seu verdadeiro potencial. George Weah foi nomeado o melhor jogador africano do ano pela primeira vez em sua carreira. Ele foi um dos primeiros africanos a alcançar sucesso no futebol europeu, quebrando barreiras e inspirando uma geração inteira de jogadores a seguir seus passos. A trajetória de Weah demonstrou que os jogadores africanos eram igualmente talentosos e capazes. Na temporada seguinte, 1989-90, George Weah continuou brilhando em campo, marcando 16 gols em 28 partidas e levando o Mônaco à final da Copa da França. Apesar da derrota para o então gigante da Ligue 1, o Marseille, suas atuações ao longo da temporada lhe garantiram o prêmio de melhor jogador francês do ano. Contudo, foi na temporada 1990-91 que George Weah realmente se destacou como uma estrela. Ele guiou sua equipe ao título da Copa da França, provando a todos os céticos que sua excelência não era apenas passageira. O jovem de 21 anos que havia sido contratado na Liga Camaronense demonstrou que tinha o que era necessário para conquistar títulos. Em seu último ano com o Mônaco, Weah marcou 23 gols e deu 8 assistências em 38 partidas. Você pode estar se perguntando por que, como atacante, Weah não teve números de gols tão impressionantes quanto os de outros ídolos ou mesmo de atacantes africanos posteriores, como Samuel Eto'o e Didier Drogba. Isso ocorre porque George Weah atuava como atacante em um sistema de equipe, em vez de ser um atacante solitário focado exclusivamente em marcar gols. George Weah frequentemente sacrificava suas estatísticas pessoais pelo bem da equipe, jogando muitas vezes como segundo atacante ou até mesmo como ponta para criar espaço e oportunidades para seus companheiros. Apesar de não ter números de gols extravagantes, seu impacto no jogo era inegável. Ele era um líder dentro e fora de campo. O que realmente o tornava um atacante eficaz era sua inteligência e visão de jogo. Ele era conhecido por sua generosidade e humildade, além de seu excepcional senso de liderança e carisma dentro da equipe. Seus companheiros de time frequentemente destacam como ele era um verdadeiro jogador de equipe, sempre colocando as necessidades do grupo acima das suas próprias.
próprias. Quando Weah deixou o Mônaco, ele entrou em um dos momentos mais decisivos de sua carreira ao assinar com o PSG. Ele não perdeu tempo em deixar sua marca no clube e no futebol francês. No PSG, Weah marcou 16 gols em 25 partidas, e apesar de o clube ter terminado como vice-campeão e não ter conquistado o título da Liga, ele foi fundamental na vitória da Copa da França com seus gols decisivos em situações de mata-mata. Mas no ano seguinte, na temporada 1993-94, que Weah conseguiu erguer o troféu da Liga. Esse título foi especialmente marcante, pois foi apenas o segundo campeonato da Liga na história do PSG até aquele momento. O clube ainda não era a potência que é hoje. George Weah foi novamente eleito o melhor jogador africano do ano, desta vez pela segunda vez em sua carreira. Seu sucesso no PSG se estendeu até o último ano, na temporada 1994-95. Ele liderou o time em gols em todas as competições e conquistou mais uma Copa da França e a Copa da Liga Francesa. Além disso, Weah foi o artilheiro da Liga dos Campeões, marcando um belo gol contra o Bayern de Munique, embora o PSG tenha sido eliminado nas semifinais. No verão de 1995, Weah fez uma transferência marcante para o Milan. O Milan buscava alcançar o mais alto nível do futebol europeu, e a contratação de Weah foi uma parte crucial dessa estratégia. A primeira temporada de Weah no Milan foi nada menos que espetacular. Ele ajudou sua equipe a conquistar o Scudetto, ou seja, o título da Série A, enquanto liderava o clube com um total de 16 gols e 15 assistências em 35 partidas. Com esse desempenho, Weah ganhou o prêmio de melhor jogador africano do ano pela terceira vez consecutiva. Graças à sua brilhante atuação, tanto pelo PSG no início do ano quanto pelo Milan na segunda metade, ele superou Jürgen Klinsmann e conquistou a tão sonhado Bola de Ouro de 1995. Até hoje, Weah continua sendo o único jogador africano a conseguir a Bola de Ouro. Durante sua passagem pela Itália, o momento mais icônico de Weah com a camisa do Milan ocorreu na temporada 1996-97. O Milan estava perdendo para o Verona por 2-1 aos 89 minutos de uma partida da Liga. Foi então que Weah produziu um momento de magia que ficou marcado na história do Milan. Weah conquistou seu último título da Série A com o Milan na temporada 1998-99, mas poucos meses depois foi emprestado ao Chelsea. Apesar de já não estar no auge de sua forma física, ele ainda teve um impacto significativo, ajudando o Chelsea a ganhar a FA Cup de 1999 e 2000. Durante seu empréstimo de meia temporada, Weah se tornou um dos jogadores mais amados da torcida, marcando um gol decisivo contra o Tottenham e contribuindo com 5 gols e 3 assistências em 15 partidas. Após uma breve passagem pelo Manchester City, Weah retornou à Ligue 1 para jogar pelo Marseille, tudo em menos de um ano, antes de se retirar no UAE Pro League. Weah demonstrou ao mundo o potencial dos africanos, tornando-se o primeiro e único jogador africano a vencer a Bola de Ouro, além de conquistar 3 prêmios de melhor jogador africano do ano e levar a Libéria ao seu primeiro título da Copa das Nações Africanas em 1996. Fora dos campos, Weah tem sido um incansável defensor da paz e do desenvolvimento na África. Em 1998, ele fundou uma organização que se concentra em iniciativas de educação, saúde e redução da pobreza na Libéria. Ele usou sua fama como uma lenda do futebol para destacar questões de conflito e instabilidade, ajudando indiretamente a salvar a vida de milhões de africanos. Em 2018, ele foi eleito presidente de sua terra natal, a Libéria, tornando-se o primeiro jogador de futebol africano a se tornar chefe de Estado. Com uma plataforma focada em mudança e desenvolvimento, Weah prometeu combater a corrupção, melhorar a educação e a saúde e criar empregos e oportunidades para os jovens. Desde que assumiu o cargo, ele tem feito muitos avanços. George Weah tem se dedicado à construção de novas escolas e hospitais, além de implementar políticas para atrair investimentos estrangeiros e melhorar a qualidade de vida na Libéria e em outros países africanos. Suas contribuições para o continente, tanto como jogador de futebol quanto como político, foram imensas, inspirando várias gerações de africanos a sonhar grande e trabalhar com determinação. Usando sua plataforma para fazer a diferença na vida de muitas pessoas, sua herança será sentida por gerações futuras e ele será sempre lembrado como um verdadeiro herói do continente.